Quando a gente julga, quando a gente fala do outro, comenta, mas quer dar um ar de espiritualidade, só estamos comentando. A gente está expondo a nossa impureza. Quando a gente fala que o outro... Sabe, eu quero quebrar outro tabu aqui também. A gente tem o costume de falar que as pessoas, e é verdade, pessoas simples, por exemplo, está vestida simples, entra numa loja de grife, é maltratado, porque o outro pensa que não tem dinheiro, colocou os olhos de uma maneira inadequada. Isso a gente já sabe. Mas já ouviram falar assim, você nunca nem conversou com a irmã. E aí chega uma irmã nova, ou então a irmã já é velha, mais do que estrada, e você que não conhece, aí você fala assim, muito metida. A irmã é bonita. Irmãs, falar de gente feia, sofrida, não sei o quê, parece cair no nosso gosto. É mais fácil a gente ter compadecimento com quem está sofrendo, quem é feio, quem é pobre, não sei o quê. Mas mulher tem uma coisa chata com mulher bem-sucedida, com mulher desenvolvida, com mulher bonita. E beleza depende de quem vê, tá? É outra palestra. Nós estamos com a mente toda corrompida. Isso. O pecado distorceu tudo. Assim como o pecado distorceu os papéis do homem e da mulher, as funções de homem e da mulher, ele distorceu a forma como nós vemos. Uai, não estou falando sobre visão agora. Aí, viu uma mulher bonita, se arrepia inteira. Tá louca? Isso é insegurança. Isso é instabilidade emocional, psicológica. Isso é falta de comunhão com Deus. Por favor, está na hora da gente parar com isso. Viu uma irmã mais calada, cheia de orgulho, fala com ninguém. A pessoa tem o direito de ser calada. Porque o Senhor nos fez maravilhosamente diferentes. Imagina se todo mundo fosse como eu. Estava falando isso, não sei se... Eu tenho tantas amigas aqui. É ruim falar para amigas, mas é bom também, né? Que as amigas já sabem como você é. Mas, de qualquer forma, às vezes você fala uma coisa que a amiga já ouviu. Já falou isso tantas vezes, né? Mas tal, estava falando para alguém aqui. Já pensou se todo mundo fosse como eu, que levanta da cama igual uma louca? Quando o despertador toca, eu já dou um pulo lá na frente. O meu marido, ele fica assim, ele é um doce. O meu marido, quem conhece sabe. Eu tinha já preparado essa frase achando que ele ia vir, né? Mas aí tá bom, tá no script. O meu marido, ele é um doce. Eu acordo igual louca, tão louca assim que ele fala, meu Deus do céu, preciso estar no espírito, porque às vezes nem ele fala assim, realmente, às vezes ele fica um pouco assustado. Já pensou se todo mundo fosse igual a mim? Porque a gente fala, não, bom mesmo é a pessoa que é para cima, que não sei o quê. Não, bom mesmo é ser como nós somos. Porque nós somos a expressão do divino. Mas nós temos que saber como nos comportar. Não é verdade? Então, eu vou fechar essa parte aqui de visão, porque também, eu não sei, eu não marquei também de propósito. Porque eu ia falar, eu nem vi. Está estragado. Eu ia olhar lá, mas está estragado. Pode ir? Então tá. Irmãs, então, vai ser bem legal o final, tá? Recapitulando, nós temos que aprender a olhar, aprender a desenvolver um comportamento de olhar sadio. E o segundo ponto, aprender a como colocar o olhar, a interpretar, a usar essa visão de uma maneira positiva e cheia de vida. Quero fechar com um versículo da King James, Natália, Provérbios 4:25. Uma receita de como é que o que a gente tem que fazer com o nosso olhar. Olha sempre para frente, mantém teu olhar fixo no objetivo a ser alcançado. Isso é demais. Outra palestra agora, que sabe qual é o objetivo? Jesus. Na Bíblia fala assim, os discípulos estavam tristes, sozinhos. O Senhor tinha sido crucificado. Minha filha fala assim, quando ela está triste, ela olha para mim de longe e fala assim, né? Então, os discípulos estavam... E aí fala assim, eles olharam para Jesus e se alegraram. A alegria está em colocar o olhar em Cristo. Olha sempre para frente. Jesus não está atrás, porque Paulo falou, esquecendo do que para trás fica.
Seguimos para o alvo, não é isso? Olha para frente, mantém teu olhar no objetivo, olha para Jesus, dá uma chance verdadeira. Vamos ficar aqui nessa cadeira, porque como eu falei, o Senhor está batendo na porta. E aí? É agora, é nas mínimas coisas. Eu vou repetir o que eu falei para as irmãs, eu acho, que foi aqui. Se nós crescermos 1% em relação à nossa comunhão com Cristo, todo dia 1%. Hoje eu li uma página, amanhã eu li uma página e uma palavra, 1% só. E depois 1% e 1%, no final do ano nós teríamos crescido 365%. Não precisa ser de uma vez, o Senhor não está pedindo para você sair doida, chutando, batendo, igual meu esposo fala, né? Ele fala assim, os irmãos, vai lá jantar lá em casa. Ele falou, convida, irmão, que nós não somos testemunhos de Jeová, não vamos ficar batendo de porta em porta, não, né? Então é isso. Nós não precisamos ficar batendo de porta em porta. A gente só precisa agora, ó, deitar bem assim no seio do Pai, isso aqui, que é o lugar que fica mais próximo da boca dele, para ouvir. E a gente entra no segundo sentido, muito importante, que é a audição. Se por um lado a visão nos leva a pecar mais rápido, a audição nos leva mais rápido para perto de Deus. Ó, é daqui para ali. Vamos ver? Vamos começar com um versículo, então. A audição, Romanos 10, 17, da King James, Natália. Eu vou ficar lendo aqui com as irmãs, porque eu sempre coloco todos os versículos no papel para ser mais rápido. Vamos lá. Como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Amém. A fé vem pelo ouvir. O Senhor, Deus é Espírito. Nós não vemos a Deus, mas nós ouvimos a voz dele. Não é assim que a gente se relaciona com ele? E é por meio da palavra. Para ouvir a Deus, eu tenho que abrir isso aqui e começar a folhear, e começar a ler, e buscar a resposta. Não fica jogando a Mega Sena, não. Sei que às vezes a gente está tão desesperado e a gente gosta de, vamos agora o bilhete que vai sair, é o que o Senhor quer. E mandou fogo, enxofre do céu, consumiu Sodoma e Gomorra. Olha, já pensou se fosse desse jeito? Eu ia pirar. Eu ia falar, meu Deus, socorro. É igual, por exemplo, só um detalhe sobre a visão. Eu queria também já dar uma dica para as irmãs. Muitas irmãs vêm até mim, acho que é porque a gente estuda essa área de humanas, pensa que a gente vê um pouco mais, né? Nada fora do normal, irmã, só o que o Senhor permite. Aí fala assim, irmã, você podia me ajudar a traduzir esse sonho, interpretar esse sonho. Já me dá um gelo no coração. Eu já fico um pouco, eu não sei. Aí vamos lá. Fala, vamos orar, né? Jesus vai dar, não está em mim, como diz Daniel, mas o Senhor vai dar palavra favorável. Mas eu já sei o que eu vou dizer para ela. Irmã de Deus, eu sonhei uma coisa horrorosa. Olha, fiquei chocada. Isso com certeza é um presságio. Eu dou vontade de rir, às vezes eu fico, meu Deus, me ajuda. Isso com certeza é um presságio, é um aviso. Olha, vê se tem condição. Uma cena horrorosa. Uma coisa, o mundo está se acabando e aconteceu tal coisa. O que é? Eu falei, com certeza isso é um aviso e com certeza isso é um presságio. Eu não discordo de você. Primeiro aviso. Mas é só para quem eu tenho relacionamento, tá, irmãs? Eu sou boazinha, não faço isso. O primeiro aviso é, tenha cuidado com a forma como você tem usado seus olhos. Presságio, você vai adoecer. A sua mente vai de mal a pior. Não vai demorar muito. Não tem outra. Tem outra? Não tem. Sabe qual é o problema de nós mulheres? Nós somos muito sensíveis, não naquela sensibilidade de Deus. Não estamos acostumadas a lidar com as verdades de uma maneira firme. Nós queremos ser acarinhadas no nosso ego. Homem, vai de boa. Esses dias meu marido falou assim para o amigo dele, você está ridículo com essa camisa, volta e veste outra, senão você não vai com a gente não. Aí ele, jura? Foi lá, vestiu e a gente foi embora. Se eu falo isso para uma irmã, os irmãos responsáveis me chamam para ter comunhão. É ou não é? Por favor.
Não me faça mentirosa aqui, não. O irmão chama, irmãs. Então, a gente precisa ser menos sensível, mais prática. Vai só ganhar. Então, vamos lá para a audição. Esse sentido é importantíssimo para Deus, porque é a partir desse sentido que nós vamos nos relacionar com Deus. Só que vem um porém, uma mente sobrecarregada não consegue ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? A Bíblia fala que quem nos revela o Pai e o Filho é o Espírito. Paulo nos adverte em Efésios, eu vou dar referência para as irmãs, que é bom que depois as irmãs ruminem, que vai ter mais tempo. Paulo diz em Efésios capítulo 4, versículo 31, longe de nós tudo, o quê? Primeiro, gritaria, pela sensibilidade do Espírito. Você grita em casa, o Espírito, ele vai embora assim, ó, sensível, muito sensível. Então, para ouvir a voz de Deus, é preciso a gente estar assim, ó, com o Espírito, coladinha com Ele. E para isso a gente precisa diminuir o barulho que está aqui dentro. Sabe por quê? A Bíblia faz várias referências de que a voz do Senhor só é ouvida na brisa. Elias passou por uma depressão fortíssima, outra palestra. Aí ele fala aqui que, mas é verdade, irmãs, eu estou falando assim para a gente não... Eu estou falando para a minha mente, que eu não posso me atrever. Elias, ele teve uma depressão fortíssima. Ele pediu a morte. E aí, o Senhor apareceu para ele, primeiro, furacão, saraivada, tudo assim que é intenso. Mas ele só ouviu um leve silvo. A voz do Senhor, para ser ouvida, porque ela é revelada pelo Espírito, é só na brisa. Está correndo, está que nem doida, quicando. Você está se enganando. Você não está ouvindo Deus, você está ouvindo sua alma, está louca dentro de você, ó, quicando. Você precisa ter calma, sentar, tomar um chá com o Senhor, ouvir. Isso é comunhão. Isso é como... Aí você ouve. De repente, às vezes, umas coisas assim, parece mesmo que até que eu estou ouvindo uma voz. Nós estamos falando de ouvir uma voz, mas nós sabemos como é que o Senhor fala. Né? São os nossos ouvidos espirituais que estão ali abertos. Mas o Senhor só fala na leve brisa. Em Jó, acho bonita essa passagem lá de Jó, ele fala que o máximo que nós ouvimos de Deus é um leve sussurro. Com uma mente doente, você não ouve a voz de Deus. Se você não ouve a voz de Deus, ó, chegou aqui, não ouviu, tapou, o que tem dentro da gente, no nosso ser natural? O que é? Sujeira, não é? A gente não sabe? O que entrou para nós quando a queda do homem? Imundice. Então, ó, tapou a voz de Deus, que é a forma como temos que, né? Aqui, ó, audição, ouvir. Tapou, quem está se multiplicando aqui dentro? Iniquidade. Se você ainda, além de não ouvir a voz de Deus, porque está louca, porque não para, porque não tem comunhão, porque não reclina a cabeça no seio do Pai, e ainda está com o olho lá vidrado no que não deve, você é parte dos quase todos. Não se engane. Irmãs, entende que apesar, eu tento falar de uma forma mais leve, mas vocês entendem o peso disso? É pesado, irmãos. Tem alguns estudos científicos que diz que... Não, estudos não. Isso já é comprovado. O sentido que primeiro se desenvolve é a audição e ele é o último a ir embora. A audição, ela se desenvolve por meio ali da 12ª semana de gestação. O bebê ainda está aqui dentro e ele já tem um sistema primitivo de audição fetal. Na 16ª semana, ele já ouve sons abafados. E a partir da 21ª, ele já reconhece claramente a voz da mãe. Por quê? O Senhor, ele é fantástico, porque ele precisa que você escute ele. Ainda aqui, ó.
E aí, às vezes você está no leito de morte, você não, outra pessoa. Na verdade, não era assim que eu tinha que falar, nós ouvimos relatos de que pessoas estavam no leito de morte e aceitaram Jesus, ouviram a palavra de fé. Não estava nada funcionando, é igual o coma, que é um estado inconsciente. Nada funcionava, mas ele ganhou, foi salvo. Está vendo a importância do instrumento que você tem? Ele é importante, ele é salvação, mas se mal utilizado, uma perdição. Outra coisa que eu vou falar, que é outra palestra também, inteira. Todas essas são palestras inteiras. Música é o caminho mais rápido para o pecado. Eu tenho me dedicado muitos dias, eu pedi a algumas irmãs, eu tenho várias amigas aqui, amigas maravilhosas que oram comigo, é importante ter amigas na vida da igreja. Por isso que é importante a gente saber guardar isso aqui, ó. Porque se você não guarda, você fala e comenta da vida alheia, ninguém quer ser sua amiga. E aí, se você... Estou conversando com a irmã Aline. Oi, irmã, vou te pegar para um exemplo ruim. Só porque você é maravilhosa não vai colar, entendeu? Isso. Aí eu estou conversando contigo, aí você vem, ó. Outra irmã, eu não quero ser sua amiga, não. Fala a verdade. Não fala mal de ninguém para mim. Não vou ser amiga sua. Sabe por quê, irmãos? Isso é acepção de pessoas. Não. Isso é ser prudente. A gente se relaciona com a pessoa, mas com o pé atrás. Sabe por quê? Se você entra naquele universo, um abraço. Você vai tratar a irmã bem, você vai cuidar da irmã, mas sempre aqui, ó. Até que ela venha. Eu não vou descer onde ela está, ela tem que vir para cá. Entendeu? Mas se eu vou e converso com a Aline e eu vejo que ela fala mal dos outros, não vou me abrir com ela jamais. Irmãos, eu vou falar outra coisa que é bem impactante. Mas eu quero isso mesmo, vocês saiam daqui assim chacoalhadas, sabe? Às vezes, olha, vamos fingir aqui que eu sou amiga de vocês, só fingindo. Não sou amiga de vocês. Não, que eu sou um homem, para não ficar isso em cima de mim. Eu sou um homem e vocês também são. E aí ela é minha amiga homem. E tanto o homem quanto a mulher está suscetível ao pecado, tá ou não está? Imagina que eu sou um homem, eu tenho uma bela secretária no meu trabalho. E, de repente, começou a surgir alguma coisa diferente dentro de mim em relação àquela pessoa. Ela é a secretária. Olhei você, eu falei, ai, que bom. Ela é a secretária. Ele escolhe sentir alguma coisa? Vocês entendem isso? Assim, ó, você escolhe sentir alguma coisa por alguém? Não. Você escolhe fugir. Ou entrar naquele barco furado. Aí, de repente, uma coisa diferente. Ele teme ao Senhor e ama a mulher. Ele está desesperado. Isso acontece muito, tá? Não é só homem não, estou falando mulher, mas eu estou usando homem para eu não ficar no meio disso. Aí, eu quero desesperadamente alguém para eu falar e para orar comigo, para eu não cair em tentação. Aí eu vou... Alino, obrigada, eu gostei de você. Alino, me ajuda aí. Alino, eu queria te falar, irmão, eu comecei a sentir algo pela minha secretária. Eu estou com medo. Irmão, eu vejo ela no coração dispara e tudo, mas eu não quero. Me ajuda em oração, me socorre. Sabe por que os irmãos e as irmãs não têm liberdade de confessar tais pecados uns aos outros? O Alino sai da minha frente e corre para o Raimundo. Você não acredita? Eu estou sem crachá porque o meu é da Lud e não estava entrando na minha cabeça, irmãos. Mas você acredita que o Carolino falou, meu nome é Ellen Carolina, né? Então, o Carolino falou para mim que está com desejo pela secretária. Meu Deus, bem que eu sabia que aquele casamento, aí ela já, aí ela vai ter uma esposa. Não escondo nada da minha esposa. Aí, você vai, o Raimundo fala para mim, você acredita que o Carolino, não sei o quê. A esposa tem a melhor amiga da igreja, vamos orar. Olha o que um adolescente falou para mim. O adolescente, eu amo adolescente, eu acho que é recíproco. Ele falou assim para mim, com a mãe e o pai dele dentro do carro.
Foi uma zoeira, como diz ele, né? Ele falando assim, eu não aguento as irmãs irem lá em casa orar, sabe por quê? Porque a mãe dele estava falando que ele não queria orar. E ele foi, e ele é inteligente, ele abriu, soltou o verbo. As irmãs falam bem assim, irmãs, a gente tem que orar pelo filho da irmã. O filho da irmã está desempregado, mas ele, sabe, né? Tem aquele problema de preguiça, não quer ir trabalhar, ele não... Aquele irmão, menina, você precisa ver as coisas que ele faz com a mãe, lá, e termina, vamos orar. Senhor, abençoa o fulano, tira aquela preguiça dele. Você nem sabe se era preguiça, meu Deus do céu, mas a forma como vocês conduziam a reunião de oração é uma reunião de fofoca, é uma reunião para meter o pau nos outros. Chega lá 20 irmãs, todo mundo está sabendo que o Carolino estava tendo... Já está tendo o caso com a mulher, já está com as malas prontas para ir para a casa da mulher. E, na verdade, o irmão estava buscando socorro. Então, sabe por que está todo mundo doente? Tiago fala assim, confessai os vossos pecados uns aos outros. Pode ser um pecado, mas pode ser dores da alma. Ele está falando ali sobre falar, porque o Senhor fez esse mecanismo nosso aqui, ó. Foi para falar, para botar o que está aqui dentro e o aqui dentro para fora. Mas como a gente não tem como botar o que está aqui dentro e aqui dentro para fora, a gente bota o que está fora para dentro. Seja comida, a gente consome pessoas, a gente consome vitrines, relacionamentos, fofoca, séries, novelas, loucas, doentes. Porque a gente não pode falar uns com os outros. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, parênteses, como na 21ª semana, que é o 5º mês, o bebê já tem a audição desenvolvida, olha como a Bíblia é fantástica. Quando a ciência vem revelar algo, ela vem revelar algo que já está na Escritura há séculos. Lucas, o capítulo 1, versículo 41, fala assim, a parte A. Ouvindo esta saudação de Maria, falando aqui de Isabel, né? Estava gestante de 6 meses. Ouvindo a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. E a King James fala, o bebê agitou-se no seu ventre. Para ver que a nossa audição está ali, ó, ligadinha. A gente só tem que saber usar. Nós temos o conhecimento de que muitas das igrejas de Apocalipse, muitas não todas as igrejas de Apocalipse, as 7 da Ásia, elas retratam uma condição dos cristãos hoje. Certo? Todas sabem? Quem não souber, ajuda a coleguinha, porque não dá para falar agora, né? Minha amiga, eu vou falar com ela depois. Explicar essa parte da minha amiga. Então, olha que interessante. Nas cartas que foram direcionadas às 7 igrejas, ao final de todas elas há uma mesma advertência. Alguém lembra? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todo mundo aqui tem ouvido, graças ao Senhor, não tem? Ouça. Mas interessante que a igreja em Laodiceia, que é uma igreja que eu acredito que representa muito da nossa condição hoje, orgulhoso, morno espiritualmente. Julgam-se ricos e abastados. Não estou precisando ouvir nada novo. Ixi, aquilo que aquela pessoa falou, na vida da igreja? Pedro Dong, meu filho, Ezra Mar, vem a irmã lá, como foi que a irmã falou, da virada? Vi falar para mim, irmãos, misericórdia, quem tem ouvidos ouça. A igreja em Laodiceia não reagia, eles eram indiferentes, se achavam ricos e abastados, não reagia ao falar, não ouvia, estava, eles se superestimavam diante de Deus, mesmo Deus, considerando que eles eram infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. E aí cegos é o quê? Faltava a eles o comportamento de colocar o olhar no que deveria colocar, que é em Cristo. E também colocavam o olhar de maneira inadequada. E nus porque faltava a cobertura do Pai. Nós vamos concluir com isso. Mas antes, ele fala assim no versículo 20 do capítulo 3. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O que é cear? Para a gente cear é comunhão, sentar na mesa, comunhão.
O Senhor está dizendo assim, ó, você está ouvindo? Abre a porta. Eu vou ter comunhão com você e vou te resgatar dessa condição lastimável sua. Você é cego, pobre, nu, está precisando da minha cobertura de pai. Você ainda não se vê como filha. Você é uma nem adotada, você é uma órfã. Você está aí à mercê de Satanás, se achando muito boa, mas está bombardeando a sua mente, está detonando a sua emoção, está se comportando como uma desequilibrada. Eu te fiz para ser uma mulher valorosa, mulher virtuosa, e você ainda pensa que está bem na fita? Cai na real. Para de ser louca. Não tem aqui não, amiga sua louca. Se liga, ouve a voz do Pai. Ouve. É agora, não é amanhã não, porque você sair daqui hoje e deixar para amanhã, você vai estar aqui, ó, mal. Eu estou falando você porque eu não quero não, irmã, já decidi. Já decidi viver no Espírito. Ah, isso foi revelação instantânea agora. Senhor Jesus, humilde significa aquela que se curva. Olha, ao invés de orgulhosa, a gente tem que ser aquela que, ó, eu não posso curvar não, que eu tenho um problema na coluna, senão nem levanto mais. É aquela que se curva. Eu vou curvar aonde? Eu vou curvar minha cabeça no peito do Pai. Assim. E Ele vai falar e eu vou, ó. Sabe por quê, irmãos? Spurgeon diz uma frase, Spurgeon, o pregador, Charles Spurgeon, acho que alguém já deve ter ouvido falar, ele escreveu um livro todo sobre a depressão que ele viveu. Ele enfrentou uma depressão seríssima. E ele fala assim, que a distância entre o céu e o inferno é de 1 palmo. Ó, você tem um inferno na cabeça. Mas poderia ter o céu, né? 1 palmo, você traz aqui, ó. Ouvir a voz do Pai nos ressuscita da morte espiritual. João 5:25. Nos desperta a consciência. João 8:9. Diferencia filhas de não filhas. João 8:47 e Provérbios 4:1. Leva-nos a reconhecer a justiça de Deus e o caminho para a salvação. Lucas 7:29. Faz-nos felizes. Lucas 11:28. Faz-nos prudentes. Mateus 7:24. Livra-nos da maldição. Malaquias 2:2. Torna-nos sábias. Provérbios 4, de 20 a 27. Torna-nos pacíficas e justas. Tiago 1, versículo 19 a 20. Leva-nos à glorificação. Leva-nos à glorificação. Você quer glorificada? Quase que não sai, né? Ouça, Mateus 13, 43. Então, nós queremos ter a cobertura do Pai, nós queremos ouvir a sua voz, nós queremos aprender a colocar os nossos olhos no que deve ser colocado, nós queremos viver uma nova experiência com o Senhor. O primeiro passo, irmãos, eu diria que além de resguardar a nossa visão e a nossa audição, nós temos que aprender a ver Deus como Pai. Deus quer ser Pai e é a cobertura do Pai que nos salva de muitas das implicações emocionais e psicológicas que nós temos tido. Sabe o que é a ansiedade desde o ponto de vista da psicologia? A ansiedade é olhar para as coisas comuns como se fosse uma catástrofe. Seu filho demorou. Ah, vem cá. Depois. Calma aí. Não, essa pode ser agora. Quantas aqui são mães? Mães, tem muita mãe. O filho demorou a chegar em casa, ia chegar 10 horas. Aí eu vou dar um quadro, pintar um quadro para vocês. 10h30. Tá todo mundo ainda ótimo em casa, super linda, né? Ninguém tá nervosa. É assim? Para mim não, irmãos. Eu estou tendo que treinar isso. Para mim ainda não. Deu 11 horas. Eu tenho que ligar para ele. Aí você liga. Ele não atende o telefone. Aí você liga 1000 vezes, porque a gente pensa que pelo ficar fazendo uma mágica, vai dar um pipoco no celular do outro lado e a pessoa, entendi, está tocando. Esse é o engano da mulher. Sabe o que a mulher erra?